Davidson Gonçalves Amaral é doutorando em História Social pelo Programa de Pós-Graduação em História da Unicamp. Possui mestrado em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Concentra suas pesquisas na militância e na luta por direitos em uma forma de agir que intitula Cultura Militante Católica. Atuou como professor nos cursos de História da Pós-Graduação da PUC Minas, no PREPS, na Universidade Federal de Minas Gerais e na Faculdade de Filosofia e Letras de Diamantina. Tem experiência na área de História, com ênfase em História do Brasil republicano. Bem-vindo, Davidson. Participe do Religário pelo canal interativo ou pela internet. Ligue para a nossa equipe discando 31, é o código de área, 3209-0122. Na internet, acesse tvhorizonte.com.br/religare. Em nossa página, você pode rever o Religare, acessar o blog e nos encontrar nas redes sociais. Davidson, não é de hoje que você se dedica a estudar essa relação entre confessionalidade católica e o mundo do trabalho. Como é que você se entende? Você é mais um historiador do trabalho ou é também um historiador das religiões? Obrigado pelo convite, Flávio. Bom, eu sou um historiador do trabalho, mas nesse caminho de estudar a história do trabalho, dos trabalhadores, eu esbarrei nessa temática da relação entre trabalho e religiosidade, entre trabalho e a fé, ou seja, sobretudo como o catolicismo se inseria nessas disputas ali no meio entre os trabalhadores, né? Sim. Você vê uma continuidade do seu trabalho no mestrado que se desenvolveu na PUC, Minas, e essa sua pesquisa agora que você realiza no doutorado lá na Unicamp? Sim, é uma continuidade bem clara. No mestrado eu trabalhei especificamente com uma organização católica de Belo Horizonte, que foi a Confederação Católica do Trabalho, e que era especificamente voltada aos trabalhadores, mas já no doutorado eu tento ver como na cidade, entender como na cidade de Belo Horizonte, nos primeiros anos da cidade, no início do século XX, se conformou aqui um movimento de organização de trabalhadores católico, uma certa, o que eu chamo lá no trabalho de uma cultura militante católica, uma forma de militar que era influenciada pelo catolicismo social, né? Sim. Por que Belo Horizonte? Belo Horizonte, sobretudo, bom, pela minha vivência aqui na cidade, claro, mas sobretudo porque nos estudos de história do trabalho são muito comuns pesquisas sobre o Rio de Janeiro, São Paulo, sobretudo. E quando eu vim procurando um objeto de pesquisa sobre Belo Horizonte, quando eu procurei essa história do trabalho aqui, eu percebi uma especificidade muito grande na cidade. Uma cidade que era planejada, recém-inaugurada, foi inaugurada em 1897, e uma cidade que, naquele momento inicial, os trabalhadores já se organizavam, e se organizavam de uma forma diferente daquilo que a gente via como modelo, que aliás que a própria historiografia e as ciências sociais, de uma forma geral, nos anos 60 e até nos anos 70, tentou impor como um modelo, que é aquele modelo de São Paulo, do imigrante anarquista, de origem italiana, de branco. Esse tipo de modelo, ele não funciona aqui, né? Quem era o trabalhador nesses primeiros anos da capital? Nos primeiros anos da cidade, bom, é até uma pergunta muito interessante, porque o trabalhador na cidade, sobretudo nesses primeiros anos, ele veio para construir a cidade. Belo Horizonte, até os anos 20 e 30, era um grande canteiro de obras, né? Uma cidade que foi pensada para ser a capital e que tem uma grande questão, foi pensada para ser uma capital, mas esse trabalhador que veio para construir a cidade, seja para construir, para trabalhar na construção civil, ou seja, para trabalhar no comércio, no serviço, esse trabalhador ele não tinha no projeto original da cidade um espaço para ele.
né? A cidade foi pensada para ser administrativa como se aquelas pessoas que vieram para construir fossem passar e fossem embora. E esse trabalhador que veio para construir acabou sendo absorvido pela própria cidade, ele quis aqui se estabelecer. Então, aí criou-se obviamente, como em toda a cidade, uma rede de trabalho, um mercado de trabalho, mas, inclusive, o primeiro ponto nessa disputa por direitos na cidade é que esse trabalhador não tinha onde morar, né? Porque os poderes públicos não reservaram a eles um espaço na cidade, então eles acabavam ficando em habitações precárias. Fora do contorno. Fora da Avenida do Contorno, fora desse cordão sanitário, né, que foi estabelecido dentro no projeto original, e mais do que isso, sem condições mínimas, né, de salubridade, de habitação. Sim. Você disse que a história do trabalho, então, em Belo Horizonte, particularmente, é diferente de outras. Mas ela sofreu alguma influência desses outros modelos nas outras cidades do Brasil? Ou mesmo do movimento operário em outras partes do mundo? Sim, o que há de específico em Belo Horizonte é a presença significativa do catolicismo. Se nós compararmos, por exemplo, com o Rio de Janeiro, São Paulo, Juiz de Fora, isso é muito específico para o caso brasileiro, pelo menos para o que há de produzido em termos de conhecimento histórico nas ciências sociais. Ou seja, a diferença do movimento operário em Belo Horizonte está na relação com o catolicismo? Sobretudo, não que não haja a presença do catolicismo em outras cidades, não que isso não seja um ponto a ser observado em outras localidades, mas no caso de Belo Horizonte, pelo menos se nós pegarmos até o final dos anos 20, início dos anos 30, da década de 1930 do século 20, a gente não vê uma disputa por espaço do ponto de vista das ideias, da forma de enfrentar a questão social no meio operário, como a gente vê em São Paulo, no Rio de Janeiro, em algumas capitais europeias. Ou seja, a presença do comunismo aqui, do anarquismo, ela é muito menor, são elementos pontuais que a gente encontra. Até porque, nesse momento inicial, até pela presença de duas organizações católicas específicas, a União Popular, que existia no Brasil inteiro, mas aqui em Belo Horizonte existia um centro da União Popular, desde a década de 10, e a Confederação Católica do Trabalho, que foi criada em 1919, criou ali uma estrutura tão grande que foi agregando e estimulando a criação de sindicatos, de organizações, de trabalhadores de forma geral, até seguindo a doutrina social da Igreja, né, incentivando a organização em corporações, é um chamado àquele corporativismo lá da Idade Média, de uma forma mais moderna. Até por isso, parece que o catolicismo, de certa forma, nesse momento inicial, ele ganhou bastante terreno do ponto de vista da orientação para os trabalhadores agirem. Preciso dizer, inclusive, que essas organizações, que a Confederação Católica do Trabalho, em específico, não era uma organização da igreja como instituição, uma organização leiga que seguia a orientação católica. É claro que havia a presença de membros da igreja, de um assistente eclesiástico, por exemplo, mas não era uma organização da estrutura da igreja em Belo Horizonte. É um catolicismo operário? Sim. Ou é um operariado católico? Talvez as duas coisas, mas é um operariado católico. Eu acho que nesse momento inicial surgiram lideranças católicas, lideranças que eram sensíveis à questão social, sensíveis às dificuldades que os trabalhadores enfrentavam, e que, por escolherem, por optarem pela doutrina do catolicismo social, aquela que foi enunciada na encíclica Rerum Novarum no século XIX, mas que já era elaborado durante por todo o pensamento social católico no século XIX, inspirados nisso, criaram esse tipo de organização, como a Confederação Católica do Trabalho e como outros sindicatos que às vezes ela própria incentivou a surgir, sindicatos por ofício mesmo, dos pedreiros, dos retalhistas, dos marceneiros, etc., mas que acabaram se agregando a essa confederação, que não era um sindicato, né? Era uma espécie de central sindical, uma espécie de organização
supra, né, que de certa forma unia forças para encaminhar certas demandas. Agora eu estou curioso, assim, o que é esse catolicismo? O que garantia essa marca católica? Você diz, não é bem do magistério, eram leigos. Não? O que configurava essa identidade católica? Bom, para te explicar, eu vou fazer a mesma coisa que os próprios católicos ali, trabalhadores católicos no início do século XX faziam, que é se mostrar em contraposição aos outros, ou seja, se mostrar em contraposição ao anarquista, ao comunista. O catolicismo no mundo do trabalho, ele defende um movimento mais ordeiro, de certa forma que garanta uma harmonia social, defende a colaboração entre as classes, e o que, por exemplo, o comunismo e o anarquismo, que visavam uma mudança mais radical da sociedade, eles não defendiam. Ou seja, para dar um exemplo, o recurso à greve pelos católicos não era uma opção comum. Não que isso não ocorresse. Em Belo Horizonte não ocorreu uma greve que fosse uma greve feita pelos católicos. Em outros lugares do mundo, na Europa, sim. O movimento operário cristão, né, como eles chamam na Europa, ele fazia, de certa forma, um recurso à greve, mas de forma muito mais parcimoniosa e de uma forma muito menos recorrente do que faziam os comunistas e os anarquistas. Então, a grande diferença é a forma de enfrentamento. A forma de enfrentamento é muito mais pela negociação e pela manutenção de uma certa ordem. O Religário de hoje conversa com Davidson Gonçalves Amaral sobre catolicismo e trabalho. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já.